Hebreus 11, diz assim, versículo 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes de sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou recompensador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Amém, Jesus? Aqui, esses versículos todos, com certeza você já conhece. Esse capítulo todo de Hebreus fala de fé. E por que eu trouxe hoje? Porque algumas coisas aqui me chamam muita atenção. Primeiro, o primeiro versículo que nós conhecemos bem, que ele diz: ora, a fé é o firme fundamento. O que é fundamento? Fundamento é a base, é o alicerce de algo, vamos dizer assim, é o eixo que move algo, é a base em que está feito algo. Então a fé é o fundamento, é a base do que ele diz, das coisas que se esperam, quer dizer, daquilo que Deus prometeu que esperamos. Se a gente não tiver fé, que é uma certeza nisso, se nós não tivermos, nós não vamos esperar. Qual que é a maior promessa de Deus para nós? A vinda de Jesus. A vinda de Jesus que vem nos resgatar, nos trazer. Se a gente não tiver fé nisso, a gente não tiver uma fé viva nisso aqui, nós nunca vamos nos preparar para essa vinda, nós nunca vamos esperá-lo. A promessa de Deus para nós, a vida eterna em Jesus, se a gente não tiver como fundamento isso na nossa caminhada, vamos dizer assim, cristã, ou vou usar o termo que o mundo usa, religiosa, nós não vamos dar continuidade. E a fé, ela não é apenas a confissão vazia que todo mundo confessa. A verdadeira fé, ela nos leva a acreditar
tanto a ponto de nós nos movermos através dela, fazendo aquilo que acreditamos que vamos alcançar. E nós temos exemplo aqui dos homens de fé. Ele disse: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não vê foi feito do que que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quer dizer, pela fé, só pela fé nós podemos entender isso. Nós poderemos compreender que pela palavra de Deus, Deus criou o mundo do nada, né? Do nada, do que não existia. Quer dizer, é uma coisa que eu não posso provar isso, você não pode provar. Você vê a ciência tentando explicar a existência do mundo, a existência do universo, eles ficam buscando um bocado de coisa. Tem a história do Big Bang, tem tantas histórias aí, mas na verdade não existe uma explicação como tudo foi criado. Agora, pela fé nós podemos entender que Deus criou com a palavra dele. Pela fé, porque pela aquela certeza que o que está escrito aqui é verdade. Aí ele diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aqui começa o que nós podemos entender do que é uma pessoa de fé. E por isso que eu ligo aqui até o versículo 10, porque aqui tem algumas pessoas do passado bíblico que mostra o que é ter fé. Porque nós vivemos num país religioso, e um país que confessa que tem fé, pessoas que confessam. Mas não adianta eu ficar confessando fé, eu tenho fé em Deus, eu tenho isso, tenho aquilo, se aquilo que eu digo que é fé em mim não me leva a fazer nada, não me leva a me mexer, a me mover naquilo que acredito. Porque a maioria das pessoas que confessam fé, elas não, aquilo que elas dizem que é fé não faz elas se mover em nada. Aqui nós vemos o primeiro exemplo, Abel. Aqui fala da oferta dele. Eram os dois irmãos, os dois filhos de Adão, e diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Nós sabemos que a Bíblia relata lá no início, em Gênesis, sobre essa oferta, que o Abel era lavrador da terra, agricultor, né? E o Caim já partia para a criação de animais. Ou melhor, o Abel era o criador, criava animais. O Caim, que era lavrador. E ambos resolveram levar uma oferta a Deus. O Abel, ele selecionou sua oferta, pegou o melhor das suas ovelhas e levou para Deus. Quer dizer, a fé dele em Deus, na grandeza de Deus, na compreensão de quem é Deus, fez com que ele fizesse essa seleção, porque ele sabia que ele não estava tratando com qualquer um, não estava tratando, ele estava tratando com Deus vivo, então ele fez o melhor. O outro não, o outro sem muita preocupação, sem muito cuidado, sem muito, pegou algo e disse: não, vou levar também, vou fazer, e não foi aceito. Aí depois, por inveja, mata o irmão, porque o irmão foi aceito. Você pode ler isso lá em Gênesis, quando trata disso. Deixa eu pegar isso aqui mais claro, aqui no início, depois eu volto para cá. Deixa aqui, vai dar vontade. Deixa eu pegar essa aqui também. Eu fiquei aqui possibilitado. Capítulo 4 de Gênesis.
Você veja que ele diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Caim é o primogênito, hein? E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que depois de uns tempos, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Você vê, o primeiro aqui é o Caim que leva a sua oferta. E Abel também trouxe dos primogênitos de sua ovelha e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou, e irou-se Caim fortemente, descaiu no semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes, e por que descaiu teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Agora me lembrou um caso para ilustrar isso aqui, na questão. Nós vemos aqui que o Caim é o primeiro que vai levar a oferta, né? Só que ele leva qualquer coisa, do jeito, de qualquer maneira. Isso prova que ele não tinha aquela fé de quem era Deus, aquela certeza de quem era Deus. Porque nós vamos voltar lá em Hebreus, e a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Deus existe e que Deus é recompensador. Então, quem faz algo para honrar a Deus tem que ter essa certeza que Deus vai recompensar. Não é uma troca, não é eu vou dar isso por aquilo, mas é uma certeza que quando você faz bem, você é recompensado. Mas a falta de confiar em Deus, a falta de crer verdadeiramente que Deus é recompensador, aí a pessoa faz de qualquer jeito. Eu lembrei agora de um caso, numa igreja que eu passei, acho que foi a segunda igreja aqui no estado de Minas, que foi um pastor, amigo meu, pregar lá. Eu tinha convidado ele para pregar na igreja, e ele foi levantar uma oferta, e ele começou levantando aquela oferta para as pessoas ajudarem, na época com R$100. E depois eu fiquei sabendo que uma obreira nossa, ali da igreja, ela chegou para a irmã e disse assim: olha, não pega agora não, depois ele vai pedir com 10, aí você ajuda. Quer dizer, isso era uma pessoa sem fé, né? Ela achava que se a irmã desse uma oferta de R$100, iria ter prejuízo. Isso era a obreira da igreja, hein? Então veja bem, quem não tem fé, ele não tem ousadia. Foi o caso de Caim. Ele vai fazer as coisas de qualquer maneira, porque ele vai ter medo. E eu estou falando aqui para levantar oferta, eu estou falando aqui nessa oferta. O Caim, ele levou qualquer coisa porque ele achava que Deus não recompensaria se ele levasse algo que realmente fosse valoroso. Então ele entregou qualquer coisa. O coração dele também não estava crendo em Deus. Então ele acabou sendo reprovado. Não pela quantidade, não pelo nada, mas porque nós temos, quando nós lembramos de oferta, nós temos que lembrar aquela mulher que a chamada viúva pobre, que tinha 2 moedinhas e entregou no templo, e Jesus estava olhando como as pessoas depositavam suas ofertas, e Jesus disse: olha, essa mulher deu a maior oferta hoje aqui, e era só 2 moedas, e ele disse que havia pessoas ricas que davam grandes quantias ali, e Jesus chamou aquilo de sobra, de resto. Ele disse: os ricos deram só sobra, deram só resto, e ela deu a maior. Mas por que era maior a dela? Porque era algo de valor para ela. A Bíblia diz que aquilo era o sustento dela, mas ela tinha uma fé tão grande que ela, entregando aquilo que tinha tanto valor para ela, ela achou que Deus vai recompensar.
Os ricos não. Eu estou sobrando, vou dar uma grande quantia, mas está sobrando. Está sobrando. Quer dizer, isso mostrava que eles estavam dando porque tinha sobrando, mas eles não tinham uma confiança verdadeira que Deus podia suprir uma necessidade se eles tivessem. Porque é muito fácil você fazer algo que você sabe que não vai te colocar em dificuldades. Você pega exemplo a viúva pobre, ela dando aquelas 2 moedas que era o sustento dela, talvez sustento daquele dia, não sei se da semana, se daria para a semana, ia colocar ela em dificuldades. Então só uma fé viva que Deus não ia deixar faltar é que ela ia fazer aquilo. Já os outros não, dava grandes quantias, mas ele sabia, não vai faltar. Então eles não estavam confiando em Deus, estavam fazendo algo. É tipo uma pessoa que ganha muito bem, tem recursos, e ela chega, destina, vou comprar 3, 4 cestas básicas e distribuir aí para algumas pessoas que estão passando fome. Ela faz aquilo porque ela sabe que não vai lhe faltar, porque ela tem sobrando. Se ela tivesse que dividir, vamos dizer, o sustento dela, talvez ela não fizesse isso, que ela não ia acreditar. Mas continuando aqui, para a gente entender isso. Então, Abel trouxe do primogênito de suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel da sua fé. Então, aqui nós vemos esse exemplo de fé. Eu vou voltar agora ao Hebreus 11, e diz que aquela fé fez com que ele alcançou testemunho diante de Deus, que era justo. E mesmo depois que ele foi morto, a história continuou sendo contada. Ele continuou sendo, até hoje nós estamos falando de Abel, da fé dele. Ele é um testemunho para aqueles que querem andar com Deus, testemunho de quem confia em Deus, de quem crê em Deus, de quem honra a Deus. Aí ele diz mais, continuando, pela fé Abel, vou sair de Abel agora, versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus trasladou. Esse Enoque, ele andou tanto com Deus, na obediência, numa vida com Deus, que ele não viu a morte. Deus tomou para si, mesmo sem ele morrer. É uma história bonita, ele foi trasladado. Isso mostrando o quanto é importante andar com Deus, agradar a Deus. E ficou escrita a história dele como testemunho para aqueles que querem caminhar com fé. Mas vamos a outras, né? Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, se não tivermos fé, se não tivermos certeza, nunca vamos agradar a Deus. Por quê? Porque nós não vamos crer nele, não vamos crer nas suas promessas, não vamos caminhar com ele. O mundo vai nos levar, o nosso próprio entendimento vai nos levar a fazer escolhas, a agir contrário ao que Deus ensina. Versículo 7, né? Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Isso aqui é o que eu quero entrar, é nessa história de Noé, porque diz, pela fé Noé divinamente avisado. Deus, ele olhou para a humanidade. Olha isso, me dá aquela Bíblia ali, por favor. Eu vou trabalhar com as duas, porque se eu mexer na minha aqui, eu encostei meu celular aqui, né? Eu quero ir novamente a Gênesis, na história de Noé agora, que fala que ele divinamente foi avisado. Deixa eu pegar aqui, história do Noé, capítulo 7, Gênesis 7, é fácil, você deixa marcado aí, e depois você só um dedão assim. Gênesis é o primeiro livro, é fácil você encontrar.
Eu vou pegar aqui o versículo 6, capítulo 6, melhor, capítulo 6, que fala assim, capítulo 6. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar, sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, e vieram os filhos de Deus, e as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, e todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Aqui Deus diminui o tempo de existência do homem. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e deles entraram filhos desta geração, os valentes que houve na antiguidade, os varões. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Cara, se naquele tempo Deus tinha visto dessa maneira, eu imagino hoje, quando a gente olha e vê essa humanidade, essa sociedade. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou no seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então nós vemos aqui que Deus olha para a humanidade. Tinha a humanidade cada dia pior, fazendo só coisas erradas. A gente lembra, olha para o nosso tempo, está pior ainda. Imagina Deus olhando para esse mundo. Esse mundo só está de pé por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. E Deus diz: eu vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo, porque o homem só faz coisa errada. Só que no meio de tudo isso, de uma geração corrompida, Deus olha e enxerga um homem que está andando correto. Quem era esse homem? Noé. Noé acha graça diante de Deus, quer dizer, a maneira de Noé se conduzir fez com que Deus olhasse e dissesse: nossa, que coisa bonita, como ele é diferente dos demais. Isso ficou parecido, ficou escrito isso para nós tomarmos como exemplo e vivermos essa fé de Noé. Por isso que a fé não é uma confissão vazia. A fé te leva a crer em Deus, a confiar em Deus e a agir de acordo com o ensinamento de Deus, com a vontade de Deus. Isso era Noé. E diz mais, e Noé achou, porém, graça aos olhos do Senhor. Aí no versículo, eu vou dar um pular aqui, pular alguns versículos, aqui o versículo 13, ele diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Olha a mensagem de Deus para Noé. Ó Noé, vai chegar o fim da humanidade, vai morrer tudo que tem aí. Aí Deus fala para Noé: faze para ti uma arca de madeira de gofre, farás compartimentos na arca, e a abetumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados, que era uma medida da época, o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Faleais andares baixos e segundos e terceiro. Então a arca de Noé tinha primeiro, segundo e terceiro andar. Olha aqui a arquitetura dos prédios hoje, Deus criando. Aí ele diz mais: porque eis que eu trago um dilúvio
de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e tudo quanto vive de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservarem vivos contigo, macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Então ele diz: tu vai construir a arca, vai fazer como eu estou mandando, porque vai vir chuva, vai destruir toda a vida na terra, porém você e sua família vai se salvar, porque você está andando comigo, porque você anda correto. O resto está no erro danado, eu vou destruir. Aí Deus diz: os animais, você vai ter 2 de cada espécie, macho e a fêmea, que era para depois reproduzidos. E Deus disse, e aí você puxa, mas aí depois Noé ia sair louco atrás de bicho? Não. Deus disse que os animais iam procurá-lo, ia chegar até ele, eles virão até ti. Era o agir de Deus, né? Você vê o quanto é o poder de Deus, né? Até os animais sem entendimento, mas Deus ia fazer eles ir até Noé. E assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Irmãos, olha o segredo. Não era que Noé era o preferido de Deus, era que Noé era justo no meio de uma geração perdida. Está escrito aqui para exemplo nosso, a nossa caminhada. Nós temos que andar de tal maneira. Nós vivemos no meio de uma geração com certeza pior do que aquela que Deus destruiu o povo de novo. Bem pior, defendendo coisas terríveis. Cada dia nós vemos só as pessoas defendendo coisas erradas, governantes, e por aí vai. Pessoas influentes na sociedade, pensadores, que só defendem coisas contrárias à palavra de Deus. E isso vai ter um preço depois. Vai ter um preço. Só que se nós não quisermos pagar esse preço junto, nós temos que ser diferente. Que Deus nos veja justos diante dele. E o que pode nos levar a ser justos? Uma verdadeira fé. Uma fé que nos move a andar da maneira que agrada a Deus, que foi o caso de Noé. Ele diz assim, olha assim: visto justo diante de mim nesta geração, de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7. Então você veria 2 animais de cada espécie, macho e fêmea, mas os animais limpos quer dizer aqueles que eram adequados para alimentação. Esse viria mais, viria 7 de cada espécie. Por quê? Porque o Noé precisaria de comer, né? Então teria que ter ali uns bichinhos que serviam para alimento, que ele ia matar e comer. Então esses aí seria em maior quantidade. Tinha que sobrar os 2 da espécie, mas tinha uma parte que seria para alimento. Isso aqui serve para aqueles que dizem, hoje existe uma turma que diz que não come carne, isso, aquilo, e tem até um repúdio. Foi Deus que permitiu, que fez. Tá aí. Continuando aqui, não vou entrar nessa questão. De todo animal limpo tomarás para ti 7 machos e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, quer dizer, que não servem para comer, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7 machos e a fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda estes 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Isso aqui é uma coisa interessante que me chama a atenção.
porque se nós queremos sermos salvos do que está por vir contra a humanidade, vai vir, nós temos que seguir a orientação de Deus e fazer conforme tudo que Ele mandou. Não adianta a gente ficar naquela religiosidade. Eu faço parte do grupo religioso, eu sou crente, mas não fazendo as coisas de acordo com o que Deus manda. Nós temos que estar com o nosso olhar na Bíblia Sagrada, que ela nos ensina, para cada dia nós venhamos fazer o que está escrito nela. Porque o que fez Noé salvar-se a si e a sua família foi fazer tudo conforme Deus tinha ordenado. Se Noé tentasse fazer as coisas pela metade, se Noé tivesse trabalhado igual aquele, sabe aquela frase que ele fala sobre o brasileiro, o jeitinho brasileiro? Se Noé, imagina que Deus deu para Noé uma missão muito grande, que era construir uma arca enorme, e Deus disse: você vai fazer desse jeito, dessa forma, você vai ainda pegar betumar tudo, que é para nós. Se o Noé tivesse feito de qualquer maneira, com certeza ele não tinha salvado, a barca dele tinha afundado. E quando nós lembramos dessa história de Noé, nós pensamos: que loucura fazer uma arca enorme naquela época, e que trabalho, e foram muitos anos para ele terminar aquilo. Mas não foi só fazer a arca, porque depois ele tinha também que recolher alimentos para colocar dentro daquela arca para ele e para os animais, porque aqui Deus diz isso para Noé: faz para ti uma arca de madeira. Espera aí, deixa eu chegar aqui, quando ele entra na versículo capítulo 7, de todos os animais, deixa eu ver aqui. Aqui eu encontrei um texto para lá. Assim, é o versículo 21, capítulo 7, 6, 21, que ele diz: e tu toma para ti toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles, quer dizer, para os animais e para ele e a família. Então quer dizer, não era só fazer a arca, era buscar alimento e encher a arca também de alimento, porque ele tinha os animais para alimentar, ele tinha a família para alimentar, então ele tinha que fazer tudo isso. Mas ele fez tudo conforme Deus mandou. Voltando lá a Hebreus, que diz, versículo 11, capítulo 11, versículo 7, pela fé Noé é divinamente avisado. Então Noé recebeu a mensagem de Deus, ele foi divinamente avisado. Não estava acontecendo nada, não estava tendo dilúvio, não estava nublado o tempo, não estava nada, mas ele recebeu que aquele mal viria sobre a terra, que viria o dilúvio, que o pecado ia trazer consequências para a humanidade e destruir a humanidade. E Deus diz: agora você quer se salvar, você e sua família, você vai construir uma arca, você vai ficar anos construindo uma arca, para quando esse dia chegar, você está preparado para enfrentá-lo.
E a Bíblia diz que quando Noé recebeu aquela notícia do que viria sobre a humanidade, ele temeu. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Quer dizer, Noé não estava vendo chuva, Noé não estava vendo o dilúvio não estava acontecendo quando Deus avisou, mas ele ouviu aquela palavra de Deus, e o que criou no coração dele? Temor, medo do que iria acontecer, a ponto que fez esse temor, essa fé, essa credibilidade que ele deu à palavra, fez com que ele obedecesse e fosse construir aquela arca que não era fácil. Imagina só Noé na época, no seu tempo, todo mundo, anos e anos, as pessoas trabalhando, como Jesus mesmo disse, que na época de Noé, o pessoal trabalhando, festejando, dando-se, casando-se, os anos se passando, as pessoas, crianças nascendo, crescendo, se tornando adulto, e o Noé lá construindo a arca, e as pessoas olhando, tem um louco aí construindo uma coisa enorme, que nós nunca vimos. Se fosse hoje a gente dizia, tem um cara construindo um navio aí, mas eles nunca tinham visto aquilo. Tem um cara louco derrubando árvore, cortando e construindo uma coisa louca aí, dizendo que vai acabar o mundo, dizendo que vai vir aí uma tempestade e vai matar todo mundo. E foram muitos anos. Tinha como Noé desistir ou relaxar. A arca de Noé representa para nós o que hoje? Representa a nossa vida espiritual, nossa caminhada de fé, ou nossa vida, usar o termo religioso, porque nós temos anúncio na Bíblia Sagrada, e isso também é uma revelação divina, porque tudo que está aqui é revelação, de que Jesus vai voltar. Agora, e a vinda de Jesus não vai ser boa para a humanidade. A Bíblia deixa bem claro que terrível será o dia do Senhor. Será uma coisa terrível, porque Jesus não vai vir e dizer, oi gente, cheguei, e todo mundo, o Senhor chegou, o Senhor vai levar a sua igreja, mas o Senhor vai nos deixar em paz, né? Não vai. Vai ser como? Os poderes serão do céu e da terra serão abalados. Coisas terríveis vão acontecer nesse dia. Quem não vai enfrentar essa dificuldade é quem estiver andando com Jesus, quem estiver firme com Ele. Não vai enfrentar porque não vai ficar aqui, Ele vai tirar. A Bíblia diz que o encontro será: quem morreu com Cristo vai ressuscitar e os anjos vão recolher. E aqueles que estão vivos também serão levados para junto, vão se encontrar com Ele nos ares. Isso quer dizer que aqui embaixo a coisa vai estar feia, não vai ser fácil. E nós temos esse anúncio. Agora, será que nós estamos temendo? Será que, como Noé, nós estamos temendo esse dia? Temendo o que vai acontecer? Ou nós vamos ficar levando nossa vida de qualquer maneira, construindo nossa arca, a nossa maneira, não a maneira que Deus está dizendo, porque Noé construiu a arca conforme tudo que Deus tinha mandado. Essa foi a diferença que o salvou, ele e sua família, porque ele construiu da maneira que Deus mandou. Nós temos que tomar cuidado. A Bíblia Sagrada ela nos adverte lá em Provérbios que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas devemos buscar o que Deus está nos ensinando e fazer de acordo com o que Ele faz. E nós devemos tomar esse cuidado, porque às vezes nós queremos andar com Deus, caminhar com Deus segundo o que nós achamos. Isso é apoiado no nosso entendimento, sem examinar verdadeiramente o que a palavra diz e viver o que a palavra diz. Isso é perigoso, porque Deus
Ele vai nos aceitar pelo que nós aceitamos dele, não pelo que nós achamos que é certo ou errado. Eu tenho que estar examinando a palavra de Deus para que minha caminhada com Deus, ela seja conforme o que a palavra ensina. Não vai, o fato de você estar aqui hoje, ou de eu estar aqui nesse altar, não nos traz salvação, não nos livra da ira que virá de Deus sobre a humanidade, e vai vir. E no dia da vinda de Jesus, a ira de Deus vai se manifestar sobre a humanidade pecadora. Mas essa ira, ela vai começar, porque o julgamento, ele não começa no mundo pecador. O julgamento, ele começa dentro da casa de Deus, dentro da igreja. Isso aí é o perigo. Se eu estiver andando, confessando Deus, confessando Jesus, mas andando fora do que Ele estabeleceu na sua palavra, coitado de mim, coitado de mim. O julgamento vai ficar, e eu vou ficar para trás, e vou enfrentar o mesmo que a humanidade de Deus vai enfrentar, sem Deus vai enfrentar. Então, o primeiro caminho que nós aprendemos aqui com a fé de Noé, nossa fé deve ser tão viva, a certeza. Nós não estamos vendo a vida de Jesus, nós não estamos vendo, não aconteceu ainda, não está acontecendo ainda. Então nós não estamos vendo os acontecimentos, o que vai acontecer naquele dia, mas nós temos que ter essa certeza que vai acontecer como a Bíblia descreve. E isso, se nós verdadeiramente crermos, isso vai produzir em nós o que produziu em Noé: temor. Temor do que ele poderia enfrentar se ele não estivesse andando com Deus. Ele poderia ser destruído. Quer dizer, Deus disse: olha, vai ser destruída toda a terra, toda a humanidade. Noé, quando viu aquilo, disse: meu Deus, a coisa vai ser feia. Eu preciso andar com Deus. Ele já estava andando. Aí Deus disse: ó, Noé, você então faz o seguinte: você quer ser salvo, você e sua família, constrói uma arca, mas constrói do jeito que eu estou mandando. Faz do jeito que eu estou mandando. Não vai tentar fazer de qualquer maneira, não. Não vai tentar fazer do seu jeito. É do jeito que eu estou mandando. Não vai tentar, não. Acho que é mais fácil fazer desse jeito. Vai ficar mais bonitinha se eu fazer a arca de outra forma. Não. Tem que ser do meu jeito. Nós sabemos que nessa sociedade que nós vivemos, a sociedade vai nos mostrar viver uma maneira, um evangelho mais fácil. Mais fácil, cedendo ao pecado. Não, não é também isso não. Deus é amor. Lógico que Deus é amor, mas Ele é justo juiz. Ele é justo juiz. Não, não é dessa maneira não. Vou mostrar um evangelho mais bonito, né? Mais bonito de ouvir, mais agradável. Quer dizer, você coloca só as promessas e você tira a severidade que há no evangelho. Aí o evangelho vira o quê? Apenas uma diversão, um entretenimento. Aí você vê que hoje já existe muito isso. Existe tanta coisa, pega tudo que é lá do mundo e vamos transformando em gospel. Aí temos carnaval gospel, temos festa junina gospel, arraial gospel, não sei o que lá gospel, vamos tudo isso que é agradável. A festa gospel é agradável. E a severidade do evangelho. O mundo defende suas coisas. Não, mas nós temos que ser maleável com o mundo. Meu irmão, o evangelho é o evangelho. O evangelho não arranca aplausos do mundo pecador, pelo contrário, arranca. O verdadeiro evangelho de Cristo, ele arranca a perseguição do mundo pecador. Quando nós estivermos de bem com o mundo pecador, quando nós estivermos sendo aplaudidos e sendo vistos como boas pessoas pelo mundo pecador, alguma coisa está errada conosco. Porque a nossa maneira de viver na presença de Deus, na palavra de Deus,
O que nós desprezamos e o que nós abraçamos não agrada o mundo pecador. Mas podemos criar um evangelho bonitinho, fazer a arca da nossa maneira, do nosso jeito, do jeito que vai ficar de bem com todo mundo e agradável. Só que quando Jesus voltar, se nós construirmos da nossa maneira, vamos ficar para trás. Se Noé tivesse construído a arca à sua maneira, ele ia salvar-se assim a sua família. Então a primeira, por isso que Jesus disse para nós não temermos os homens, nós não temermos o mundo, mesmo sabendo que o mundo poderia até nos matar. Ele disse: não temam aqueles que pode matar, te prender e te matar o teu corpo. Se você quer temer alguém, tema aquele que pode te matar e te mandar para o inferno. Isso é duro, né? Porque nós, quando falamos de Deus, vemos um Deus amoroso, um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa. Mas nós temos um Deus também que se ira. Nós olhamos para Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que perdoa, que limpa o pecador, que chama o pecador a se arrepender, se converter e ser salvo e desfrutar da bênção de Deus. O Cordeiro de Deus que perdoou um ladrão lá na cruz do Calvário, que aquele ladrão reconheceu que estava errado e que estava até morrendo de uma maneira justa por ter errado tanto, e pediu a misericórdia de Jesus. Jesus teve misericórdia e perdoou, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas nós temos também um Cordeiro de Deus, que lá em Apocalipse fala da ira do Cordeiro. Um Cordeiro que quando voltar, ele vai derramar sua ira sobre o mundo pecador, e o pecador vai ser destruído pela ira desse Cordeiro. Esse é o evangelho que ninguém quer ouvir, esse é o evangelho que ninguém quer saber. Esse é o evangelho que os humanistas querem mudar. Não, porque Deus é amor. Pode continuar no seu pecado, defendendo o pecado, vivendo o pecado, que Deus é amor. Deus é amor no sentido de chegar para o pecador na pior vida que ele está vivendo e dizer assim: olha, sai dessa vida, se arrepende, que eu te perdoo e te recebo como filho. Mas também Deus é o justo juiz, que quando vir vai cobrar de cada um, aquele que não deixou o pecado, que não saiu do pecado, vai enfrentar a ira de Deus e vai enfrentar a destruição. Sabe por quê? Porque quando o Cordeiro vir irado, e ele vem irado contra o pecado, ele vai destruir tudo que é pecado, e quem estiver à frente desse pecado vai ser destruído junto com o pecado. E é isso que nós temos que temer. É isso que nós temos que temer. Porque no dia que Jesus voltar, ele não vai voltar como Salvador, ele vai voltar como juiz. Ele veio como Salvador, mas quando ele voltar, ele não é mais Salvador, porque ele já vem para os salvos, e ele vai vir destruir tudo que é errado no mundo, ele vem destruir tudo que é pecado. E na hora que ele mandar fogo no pecado, quem estiver à frente do pecado, e o pecador vai estar à frente defendendo o pecado, vai ser consumido pela ira do Cordeiro. Irmão, ninguém quer ouvir isso hoje, porque hoje só quer se ouvir promessa. E realmente nós estamos no tempo de crer na salvação, porque é tempo de salvação. Nós não estamos no tempo da ira, nós estamos no tempo da salvação. Só que a ira não passou, ela virá. Nós temos que entender isso. A ira de Deus, ela não passou, ela virá. Às vezes nós achamos que estamos na graça, a ira foi lá no Velho Testamento, ficou para lá. Não ficou. Pelo contrário, ela virá aí na frente. No dia que Jesus voltar, ele vai voltar, e a ira será liberada sobre toda a carne, sobre todo o mundo do pecado.
E se nós estivermos apoiando o pecado, vivendo o pecado, isso é meu medo da igreja, a igreja se vender para o pecado, para ter algumas oportunidades, porque esse mundo todo aí está sujeito ao pecado, e toda hora alguém quer dizer como a igreja deve fazer o seu trabalho, e tem até cristão que, às vezes, por ideologias, vem em apoio a coisas que nós olhamos que está contrária à palavra de Deus. Nós temos que estar acordados, porque isso vai atrair a ira do Cordeiro. A sociedade está cheia de grupos defendendo coisas contrárias, até bravos com o Evangelho, que o Evangelho condena. O Evangelho não vai deixar de condenar o pecado nunca, porque senão não é mais Evangelho de Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para agradar a humanidade pecadora, nós fomos chamados para agradar a Deus, e agradando a Deus, nós vamos levar salvação para aqueles que se converterem, porque a salvação, todo homem tem direito à salvação, desde que aceite as condições dela, e as condições dela é uma fé viva em Cristo, uma fé que leva a pessoa a temer o mal que virá sobre a humanidade pecadora e se arrepender. Foi o que aconteceu. O mundo tinha transgredido. Deus disse: eu vou acabar, vou destruir com isso. Mas de repente Deus olha e vê um homem justo, Noé, e diz: não, eu vou fazer uma aliança com esse. Eu vou fazer. E Deus chama Noé, mas só de Noé ser justo e estar andando com Deus não era suficiente. Deus está dando agora uma maneira de salvação, estratégia de salvação, e tinha que ser cumprida à risca, senão quando viesse Deus afundaria aquela água. É a mesma coisa. Deus mandou uma salvação em Cristo Jesus. O Evangelho é a nossa arca, e deve ser construída da maneira que está nele, a maneira que Jesus deixou. Na hora que começarmos a mudar para se adequar à sociedade progressista, sei lá o que, como eles dão o nome, na hora que nós colocarmos, não está da maneira dele, e vai o que? Essa arca pode afundar. Tem que ser feito. Então Noé foi divinamente avisado das coisas que se não via, e temeu. Para a salvação da sua família preparou a arca. Aí quando nós vamos lá em Gênesis, ele preparou, não da maneira dele, não da forma que o mundo ensinasse, mas da maneira como Deus mandou, tudo conforme Deus mandou. Essa tem que ser nossa vida espiritual, nosso cuidado. Nós estamos aqui no aprendizado, aprender até o último dia da nossa vida. Nós temos que estar olhando para a Bíblia, sabendo que nós somos diferentes dela, que nós somos falhos por causa do pecado que entrou no mundo, mas nós temos que aprender a cada dia para ir fazer conforme está na palavra de Deus, porque eu estou construindo salvação para a minha vida e para a minha casa, para a minha família. Agora tem que ser da maneira que Deus mandou, não é da minha maneira, não é do meu jeito, não é na minha estratégia. Nós aprendemos, principalmente nossa nação tem o famoso jeitinho brasileiro, tudo se dá um jeito, vamos fazer isso, mas não dá para fazer desse jeito, vamos fazer de outra forma. Meu irmão, no Evangelho não tem esse, não dá para ser, Deus, não dá para andar dessa forma, então tem que dar um jeitinho, vou andar mais do meu jeito, do seu jeito não vai dar certo, do meu jeito não vai dar certo, tem que ser conforme o jeito de Deus, conforme o que Ele ensinou. Pode criar religiões e mais religião, formas de adorar a Deus, nenhuma delas vão servir, nenhuma delas vai levar a Deus, só uma, a maneira dele. A maneira dele é a maneira que Jesus deixou, que Jesus ensinou, e nós temos que temer. A vida de Jesus não vai ser brincadeira, a vida de Jesus não vai ser uma coisa boa para a humanidade. O próprio Jesus advertiu isso em Lucas capítulo 21, abra sua Bíblia lá.
Lucas capítulo 21. Ele nos deu a dica que não vai ser brincadeira, que não vai ser. Ele não vai vir salvar mais. Ele já salvou. Ele vai vir buscar quem está salvo. Capítulo 21 de Lucas, Evangelho de Lucas 21. Olha o que Jesus fala da sua vinda e a advertência que Ele nos dá. Versículo 34, Lucas 21, 34. Ele diz: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Quer dizer, ele falou aqui glutonaria, glutonaria com a comilança, né? São os banquetes, que não é errado você, mas que você não viva a vida apenas apegado em curtição, diversão, dando importância às coisas do dia, e os cuidados da vida também. Os cuidados da vida aqui engloba tudo, né? As preocupações, às vezes com a vida profissional, com conquistas, com isso, com aquilo. Isso não quer dizer que você não deve trabalhar, que você não deve estudar. Lógico que você deve trabalhar, estudar, correr atrás dos seus sonhos, mas que tua mente não esteja ocupada só nisso. Que você tenha tempo para andar com Deus, aprender de Deus, ver para Deus. Tem gente que vive numa correria tão grande que não tem tempo nenhum com Deus, preocupado com as coisas da vida. A mente só está nas coisas desse mundo, não tem nada em busca com Deus. Ele diz: toma cuidado com isso, porque ele diz: e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam a face da terra. A vinda de Jesus, o dia da visitação, é como um laço que prende, vem como um laço sobre toda a humanidade. Um laço não é uma coisa boa não, um laço é algo que te deixa preso. Então o dia dele não vai ser um dia bom, vai ser bom sim para aqueles que estiverem de pé. Aí ele nos ensina como devemos estar. Vigiai, pois, em todo o tempo. Olha só, vigiai, pois, em todo o tempo. Não é simplesmente o religioso. Eu me criei na religião tradicional, e no domingo você ia à igreja e dizia: eu vou na igreja hoje, que eu tenho que fazer minha parte com Deus. Meu irmão, é vigiar em todo o tempo. Por isso que em todo tempo nós temos que ter a palavra. A palavra de Deus tem que estar conosco todos os dias, 24 horas por dia, em tudo que nós estamos fazendo, em cada decisão, e cada palavra que está saindo da nossa boca. A gente está vigilante, comparando se aquilo está de acordo, aquela confissão está de acordo com a palavra de Deus, aquele comentário que eu faço ou não. No meu trabalho, onde eu estou trabalhando, se eu estou trabalhando, as coisas estão de acordo com a palavra de Deus. Se surgiu algo para me agir fora, eu tenho que ver: mas isso aqui não está certo. Na minha vida, nas minhas decisões, que eu estou buscando. Ele disse: vigiai, pois, em todo o tempo. E ele fala o quê? Orando. Importância a oração, a ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quer dizer, você não vigiar, se eu não vigiarmos, um dia Jesus vai voltar e Ele vai ver se nós vamos ser achados dignos de estar de pé, de encontrá-lo.
De pé quer dizer numa condição firme espiritual. Jesus, eu estou bem, estou andando contigo. Quer dizer, então vem comigo. Mas se estiver caído, prostrado, caído no pecado, vivendo de qualquer maneira, fora da palavra, porque a única coisa que nos deixa de pé diante de Deus é a palavra dele, quando nós estamos vivendo na palavra. Mas se não tiver nisso, meu irmão, vai ficar para trás, vai enfrentar algo que não vai ser bom. Não vai ser bom. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, que fala também da vinda de Jesus. E nossa caminhada de fé é essa, esperando esse dia, esse grande dia da vinda de Jesus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 1. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Mas irmãos, primeiro aos Tessalonicenses 5, 1. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quer dizer, virá quando ninguém espera. Pois que quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha só o que está previsto para a humanidade. Quer dizer, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nesse mundo, para a pessoa viver está muito fácil, porque tudo que o homem quiser fazer hoje, ele é apoiado, né? O que importa, sabe aquela frase que diz assim: o que importa é você estar feliz, estar vivo do jeito que você quer. E nós estamos vivendo bem isso, as pessoas fazendo o que querem. Não importa se está errado, aliás, o errado virou certo agora. O que importa é, você gosta assim, então quer assim, está tudo bem. E cada dia o mundo se caminha para criar esse bem-estar para o ser humano. E vai chegar no momento que vai ver, está tudo bem, está maravilhoso. Só que aí Deus vai pedir conta do pecado, de uma vida errada, de coisas erradas que a humanidade está defendendo. E aí diz, quando ele diz, está tudo em paz, aí virá a destruição. E Jesus deixou, e Paulo aqui deixa bem claro, diz assim: pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha uma coisa séria. Olha o que é o dia do Senhor, a vinda como que é. Toda a humanidade está no pecado, defendendo o pecado, esnobando o Evangelho, e nós já vemos muito isso, combatendo, e aí vão fazendo suas vontades, seu querer, defendendo o que gosta, e vai chegar uma hora que a coisa vai estar tão boa para pecar, tão bom, tão em harmonia, onde tudo que é errado se torna-se certo, que ele diz, estamos em paz, estamos seguros. Você vê que hoje mesmo tem pessoas que falam contra o Evangelho, né? O que é isso? Esse negócio aí oprime. Eu vi no começo do ano as pessoas falando assim, não, tem que parar com esses pregadores, porque eles estão atrapalhando o nosso direito. O nosso direito de quê? De viver uma vida pecaminosa, a vida errada.
Na verdade, falando contra o Evangelho. Os pregadores falando contra o Evangelho. E alguém disse: não, nós vamos dar um jeito nisso. E vai chegar uma hora mesmo que o mundo pecador vai estar dizendo assim: está tudo em paz, está tudo bem, está tudo legal, está tudo maravilhoso, estamos em segurança. Que negócio de obedecer palavra, que negócio de obedecer a Deus. A gente não anda todo, a gente não somos escravos disso não, nós vamos viver o que nós queremos, fazer o que nós queremos, está tudo em paz, está tudo seguro. Aí de repente, o dia do Senhor, aí vem a grande destruição sobre o mundo do pecado, a ira do Cordeiro, que a Bíblia descreve. E ele diz assim: e não escaparão. Mas isso pode ser, não é só o mundo lá fora não, pode ser nós na igreja, vivendo uma religiosidade, achando que está tudo bem, mas fora da palavra de Deus. Lembra a 7ª carta de Apocalipse, que a igreja prosperou, se acha que está bem, diz assim: estamos ricos, não temos falta de nada, está tudo bem com a gente, não precisamos de nada, porque eles tinham prosperado, estava tudo bem, só que eles tinham deixado o principal, a comunhão com Deus. Aí Jesus diz assim: olha, vocês são os pobres, desgraçados, cegos e nus. Aconselho que comprem de mim colírio, para que vejam como vocês estão, enxerguem. Vocês estão se enxergando, vocês perderam a espiritualidade. Vocês estão achando que o dinheiro que vocês têm, a prosperidade que vocês conseguiram, isso é tudo. Vocês estão numa miséria. E Jesus diz: aconselho, compra de mim o colírio, para que vejam. O ouro provado, o ouro, ele estava falando ali de coisas espirituais, valores espirituais. Porque o que vocês têm não vale nada, e eu posso vir tomar a coroa de vocês. Ele dá conselho para a igreja se voltar para Ele, se voltar à comunhão, não confiar. Então quer dizer, a própria igreja pode criar uma maneira de adoração que agrade o mundo, e a igreja ficar bem perante o mundo, bem perante todos, bem vista, e cresça e até prospere, ganhe dinheiro com isso, ganhe posição, mas perca a comunhão com Deus. E quando vier a grande destruição que está por vir, dia do Senhor, vai ser destruída junto com todos. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que ouvir a palavra e temer, para crer verdadeiramente que o que Deus falou, Noé, ele creu que o que Deus falou iria acontecer. Isso é fé. A fé é essa: eu creio que o que Deus disse na sua palavra vai acontecer, seja de bom, seja de mal. Porque do mesmo jeito que tem a promessa para mim crer e ser abençoado naquela promessa, mas tem também a ira que ele diz que virá sobre aqueles que estiverem contrário à sua vontade, e eu tenho que acreditar nisso. Do mesmo jeito que eu tenho que acreditar na salvação para aqueles que obedecem, eu tenho que acreditar para essa destruição que ele está dizendo. Isso aqui não é brincadeira. Lógico que ninguém quer ouvir isso, mas é uma verdade. Pois que quando disserem a paz, olha como estará o mundo sem Deus, dizendo: não, estamos em paz, estamos seguros. Aí diz: aí virá tamanha destruição, e ninguém escapará dela. Ele está falando da vida de Jesus. Aí ele até alerta, diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia nos vos surpreenda como um ladrão. Como é que nós não estamos em trevas? O que nos faz não estar em trevas? A gente está na palavra de Deus, a gente está firmado naquilo que Jesus nos ensinou, a gente está entendendo isso, e numa fé viva, tendo certeza, o que Deus falou, o que Deus prometeu vai acontecer. Depois você pode continuar lendo isso aqui, aí você vai pegar outro exemplo. Eu não vou estender mais, porque eu já estendi bastante. Você vai falar de Abraão. Abraão também, que ele foi chamado por Deus, e ele obedeceu, e ele foi a um lugar que Deus disse, sem saber para onde ia, apenas levando a direção de Deus. E ele habitou numa terra como peregrino, como desconhecido, mas acreditando: essa terra vai ser minha, essa terra Deus prometeu que vai dar para
para a minha descendência. Depois ele morreu e ele não viu a descendência dele tomando posse, mas ele cria que Deus ia cumprir. Então quer dizer, a verdadeira fé que Deus espera de nós, essa certeza que o que Deus prometeu Ele vai cumprir, mesmo as coisas que nós não vemos ainda, como por exemplo, a vida de Jesus, nós não vemos, podemos ver, Ele não veio ainda. A vida eterna, Jesus disse: eu vou para o Pai, eu vou para a casa do Pai, eu vou preparar lugar e vou levar vocês para lá. Nós nem sabemos como que é o céu, não temos nem ideia, nós conhecemos esse mundo, nós não temos, mas nós temos um lugar bom que Deus prometeu para mim, que eu estaria lá com Ele. Eu tenho que crer nisso, só que eu tenho que crer também as condições que Ele colocou para me chegar, que é para me obedecer para chegar lá. Não adianta, não, Jesus disse: vai preparar lugar e eu vou para o céu e acabou, e eu vou andar do meu jeito, Jesus é bom, vai me levar para o céu. Vamos olhar o que está dentro da palavra dele. Aquilo que causar temor, vamos temer, para não fazermos. Poxa, Jesus disse que a vida dele vai ser uma grande destruição sobre a terra. Eu não quero estar no meio dessa destruição, não. Eu quero estar no meio dos salvos. Eu quero escapar dessa destruição. E como eu vou escapar? Quando ele chegar, eu esteja de pé diante dele: Senhor, eis-me aqui. Todos os dias da minha vida eu te esperei. Todos os dias da minha vida eu procurei fazer a tua vontade, andar na tua presença. E me encontro aqui de pé esperando. Não fazendo coisas erradas, não compactuando com coisas erradas, mas vivendo a tua palavra. Amém, Jesus? E nós temos que ter isso. Isso é fé. Fé, certeza que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, tanto de bênçãos, tanto de promessas, como também o que Ele falou que virá de ira sobre os que desobedecem. Vai se cumprir tudo isso. Tem o arrebatamento? Tem, da igreja, a salvação, a promessa de que você subirá com Jesus, tem, e virá. Mas tem também a destruição que virá sobre a humanidade, a ira do Cordeiro sobre a humanidade pecadora. Isso virá também. A destruição também virá. Tudo da paz. Por quê? Porque não é do agrado de Deus destruir o homem, mas Deus vai destruir o pecado, e quem estiver à frente do pecado vai ser destruído junto, na volta de Jesus. Isso quase ninguém quer ouvir hoje. Hoje quase ninguém quer pregar isso, mas isso é uma verdade. Amém, Jesus? Essa é a palavra para nós.